Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, né? Mais Amém. Glória a um Deus. domingo, mais uma manhã de nossa escola bíblica dominical, mais um dia de alegria, de saber que Deus está conosco, que nós vamos estudar, né, a palavra de Deus e nós vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por essa manhã, por esse privilégio que Ele nos concede. Depois que nós fizermos a oração, a palavra está com o diácono Adeval. Vamos orar? Bora. Senhor Deus, eterno Amém. Pai, louvado Glória a seja o Deus. teu santo e excelso nome. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua Glória presença a Deus. maravilhosa. Aleluia. Mais uma vez, nessa manhã, nós queremos te agradecer por Obrigado, esse Jesus. privilégio Obrigado. de estarmos diante de ti, diante do teu altar, Amém, Jesus. engrandecendo o teu santo nome, te celebrando e adorando a ti. Aleluia. Tu és Glória a aquele Deus. que é digno de Glória toda a Deus. honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Amém, Jesus. Então, Senhor, nós queremos apresentar o nosso estudo no livro de Tiago, onde nós vamos colocar nossa Amém. fé em ação, Glória a Deus. Toma onde nós nossa vamos fé. falar, Senhor, sobre nossa assuntos direção. em que muitos Glória já seja naquele teu tempo nome. já estavam Aleluia. duvidando, Glória a desacreditados Jesus. no primeiro século. Glória Nós já a estamos Jesus. no século 21. Amém. Deus, e quantas coisas têm se levantado e quantas dificuldades têm vindo. Mas, Senhor, nós te louvamos porque nós estamos na tua presença, nós estamos diante de ti. Apresentamos todos aqueles que hão de chegar diante da tua presença através Aleluia. dessa live. Que tu esteja abençoando cada vida, fortalecendo Amém. em ti Aleluia. e Glória na a Deus. força do teu poder. Nos ensina, ó Deus, a fazermos os teus desígnios, o teu propósito na face da terra. E assim nós possamos bem dizer o teu santo nome Toma nossa e agradecer direção, pela toma tua nossa bondade e frente. a tua fidelidade, Coloca a tua palavra na dia nossa após boca, dia, Deus. e todo o Em nome nosso de ser, Jesus. Senhor, nós podemos agradecer. Apresentamos cada um, Senhor, nesta manhã. Apresentamos todos os membros e congregados da Igreja Batista Evangelizadora. Ó Deus, que tu esteja orientando cada um segundo a tua infinita graça e misericórdia. Amém. Todos os departamentos da igreja nós colocamos diante de ti. E colocamos, Senhor, essa oração especial sobre essa enfermidade, a Covid. Senhor, tem sido, Senhor, uma grande luta em nossa nação. Em todo o país tem sido dificuldade e em vários países. Mas, Deus, nós temos escutado as notícias, temos visto as notícias de Manaus. E nós intercedemos, Senhor, Misericórdia por esse daquela- estado, do Senhor. estado, Senhor. Pedimos por Ajuda. Amazonas. Tenha Meu Deus, que tu misericórdia, esteja Deus. trabalhando Abençoe. ali, na região ribeirinha, socorro do céu, onde Deus. não chega, muitas vezes só chega barco e demora a Toma chegar. providência, Deus. Chega de avião, meu Deus. E pedimos o teu socorro que venha do alto dos Abençoa, céus, Deus, aquele para povo. abençoar aquele povo, para Nossos livrar. irmãos que ali estão, Meu Deus. Deus, que é uma necessidade, é um Tenha clamor misericórdia do governante dentro da daquele nossa nação. estado, Senhor. Há um grande clamor. Corrupção, Então a meu tua Deus. palavra diz que Quantas feliz pessoas é a morrendo, nação cujo já se Deus é o dois Senhor. homens. E nós Tenha precisamos misericórdia, colocar os Deus. governantes diante de Tenha ti. misericórdia. E tu abres, Senhor, o olho espiritual Em nome deles de Jesus, toma para eles providência sobre enxergar a vida desses necessidade dos governantes, demais. Meu Toma Deus, que é uma providência, necessidade Deus. muito Em grande. nome de Jesus. Só tu, Senhor, cura o nosso país. verdade. Senhor, em meio à crise, à Nossa aflição, à esperança, dor, Senhor Jesus. nós precisamos correr É o nosso para os Deus. teus átrios, para a tua Glória a presença Deus. e bendizer o teu santo Amém, nome. Jesus. Pai, nós te louvamos Te por louvamos, esta te manhã, agradecemos por por esse este privilégio dia. de estar diante O ar que de ti. estamos respirando. Em nome, Em nome de de Jesus, Jesus. nós te Amém. bendizemos. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Vamos começar a nossa escola bíblica dominical, né? Falar sobre a maledicência é condenada. E nós louvamos a Deus pelos estudos que nós tivemos a semana passada, né? Que fala sobre a origem dos conflitos e os meios para vencê-los. E hoje nós vamos estudar a lição 12, que é a maledicência é condenada. Sabemos que quem é o homem para condenar o seu próximo, né, irmãos? Nós não somos juiz, e quem é juiz é Deus.
Ele é quem pode todas as coisas. Ele é quem pode nos condenar. E o nosso papel é para orar um pelos outros, né? É ajudar, é aconselhar, é orientar. Esse é o papel nosso, cristão, de fazer, não prejudicar mais as pessoas, não condenar, nem apontar, porque isso não é para nós, isso é para Deus. E nós vemos aqui que o inimigo, nessa lição, ele é quem nos acusa. E ele não tem esse direito de nos acusar. Não é verdade? Nós temos que fazer o nosso papel de um verdadeiro cristão. É orar, servir ao Senhor com alegria e ajudar os nossos irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 162 do nosso cantor cristão. Amém? Procure aí, a paz do Senhor para todos, né? Vamos louvar a Deus, abrir nossa boca e agradecer ao Senhor nesta manhã. Vigiar e orar, hino de número 162. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, do dia ao fim, após os teus lidares, relembre as bênçãos do celeste amor e conte a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiai, Senhora. Glória a Deus, né, irmãos? Vem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, né? Eu creio que cada um já orou nessa manhã, né? Já falou com Deus, agradecendo a Deus pela noite que passou, pelo dia que está acontecendo e pedindo a graça do Senhor na nossa vida. Vamos para a lição, né, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago. O livro de Tiago, no capítulo 4, e o versículo 11 e 12. O livro de Tiago, o capítulo 4, o verso 11 e 12. Tiago fica lá pertinho de Pedro, né? De João, de Hebreus, né? De Tito. Quando você encontrar o livro de Tito, de Hebreus, você já está encostado em Tiago. Vamos abrir no capítulo 4, no versículo 11 e 12.
vai falar sobre a maledicência é condenada. Diz assim a palavra do Senhor: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Né? Tiago aqui faz uma pergunta, né, irmãos? Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela está dizendo: quem sou eu para julgar o meu próximo? Quem é você para apontar e julgar o seu próximo? Né? Você é Deus para fazer esse papel? Né? Nem os juízes que exercem a sua função de juiz aqui na terra, ele não tem esse poder espiritual de julgar uma pessoa. Ele faz a parte dele material, né? Não espiritual, de julgar as coisas, mas diante de Deus, da palavra de Deus, espiritualmente falando, ele não tem esse poder de julgar. Porque só quem tem essa autoridade, esse poder, essa ousadia é Deus. Pertence a Deus julgar, né? Porque Ele é o nosso juiz verdadeiro. Então, bendito seja o nome do Senhor, né? E Tiago está dizendo, olha, não faleis mal uns dos outros, né? Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, fala mal da palavra de Deus, não é verdade? Porque nós não somos o juiz, e o juiz é Deus. Ele é o único que pode. Ele é um só, é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Deus salva a gente e também pode fazer nós perecer. Porque a vontade é dele, não é verdade, irmão? Infelizmente, muitas vezes a gente quer julgar as pessoas. E temos que aprender neste domingo, né, nesta lição, que nós não podemos julgar ninguém. O nosso papel é orar, é ajudar o nosso irmão, não julgar. Então, essa coisa maléfica na nossa vida, nós temos que deixar ela falecer, morrer na minha vida e na tua vida, para que nós não possamos mais fazer isso, de julgar o nosso próximo, de condenar o nosso próximo, de apontar o nosso próximo, porque esse papel é Deus que faz. O nosso papel é de orar, é de ajudar o irmão, não fazer ele cada vez mais cair na fé, né, e entristecer a vida dele espiritualmente e fisicamente. Então vamos para a introdução da nossa lição, né? Na Bíblia não está escrita a palavra pecado no aumentativo ou no diminutivo. Ela traz somente o termo pecado. Mas nós temos uma lista de pecadinhos, né, que consideremos menos grave. Consideramos menos graves. E uma de pecadões que consideramos mais grave, como adultério, assassinato, prostituição, etc. Certamente na nossa lista de pecadinhos temos a famosa e familiar maledicência. Muitas vezes toleramos alguém falando mal de um irmão e até nos associamos a uma leve crítica ao defeito do próximo. Não é raro nos corredores da igreja ouvirmos irmãos falando mal um dos outros. Muitas vezes, por considerar a maledicência menos grave, nós damos o direito de falar mal de alguém. A maledicência é tão discreta que às vezes até vem disfarçada de correção e preocupação com o caráter do outro.
para detectar as necessidades de mudança no caráter alheio. Somos levados a revelar as áreas menos nobres e fracas de algum irmão. Veremos que a maledicência é explicitamente condenada por trazer consigo outros pecados que funcionam como suas raízes. A pastora vai falar um pouco sobre essa introdução e nós vamos aprender, amém, irmãos? Amém. Como nós sabemos, a leitura foi feita que diz que o irmão não deve falar mal do outro irmão. Que se ele faz isso, ele está pecando. E o autor inicia dizendo que, o pastor Everson inicia dizendo, né, que não existe pecado, pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Na Bíblia, a palavra pecado ela não vem nem no diminutivo, nem no aumentativo. Porque a gente costuma dizer, esse pecadinho é mais leve, esse pecadão é mais grave. Aí ele botou como pecado mais grave, vamos dizer, o adultério, ele botou como pecado mais grave, ele botou um assassinato, ele botou uma prostituição, ele botou como se fosse um pecadão. Quando nós trabalhávamos com as crianças, a gente cantava pecado, pecadinho e pecadão. Isso não entra no meu coração. Então, não tem pecadinho, nem tem pecadão. Tudo é pecado. Então, quando nós estamos fazendo as coisas que não agradam a Deus e muitas vezes, como ele disse, na porta da igreja, criticando o irmão que passa, falando mal do irmão que foi, se o irmão é isso. Então, nós estamos pecando. Não existe o pecadinho, existe o pecado. Então, o autor diz assim, irmãos, não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão e fala mal da lei. E a lei já está julgando. Então, ele está julgando quem? A lei. É lei não julgar. Não julgue. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos julgar um ao outro. Então, se tem alguém que está passando dificuldade na área espiritual, que está sem força espiritualmente para caminhar, é o que eu digo, seja mais hospital e menos cemitério. Porque o cemitério, só quem vai para lá é quem já está morto. Então, muitas vezes, nós matamos o outro na fé. E quando nós somos hospital, nós estamos ali para dar cura. Nós estamos ali para dar o quê? O remédio. Nós estamos ali para dar a palavra. Então nós temos que estar pronto a todo momento para dizer a razão do nosso viver, que é quem? É Jesus. A razão do meu viver é Jesus, a razão do seu viver é Jesus. Então quando nós fazemos isso, sim, nós estamos cumprindo as santas escrituras na nossa vida. Então, se a gente faz mal ao nosso irmão, falamos mal do nosso irmão, nós já estamos uma lei que já está nos julgando e dizendo, você está em pecado, você está desobedecendo. Então, Deus não nos fez juiz. Muitas vezes nós queremos ser juiz, nós queremos estar julgando a causa do outro e esquecemos de olhar para nós mesmos e ver em que situação nós nos encontramos. Será que realmente nós estamos em condições de olhar para o outro e denunciar o outro como se o outro fosse o maior pecador do mundo e esquecemos de nós mesmos, que nós também podemos errar em nossos atos, em nossos pensamentos, né? Tem muitas coisas que nós fazemos, nós também podemos errar. Então não fique de olho atirando na casa do seu próximo, nem na vida do seu próximo. Do contrário, gaste o seu tempo na oração. Gaste o seu tempo na oração. Esses dias nós fizemos uma campanha de 7 dias de oração, orando de meia-noite, por vários motivos. Então, como é que eu vou para a oração, para o altar de Deus, oferecer minha oração, se eu estou falando mal do meu irmão, se eu estou julgando meu irmão, se eu estou condenando o meu irmão? Então, mesmo que a gente tenha uma leve crítica daquela pessoa, nós devemos orar por ele.
E se nós temos condições de chegar até ele, conversar com ele, é melhor do que ficar nos corredores falando mal dele, dizendo o que ele fez, o que ele aprontou, ele ou ela, né, irmã? Vice-versa. Então, o que ele fez, o que ele aprontou. Então, é melhor a gente procurar o irmão e dizer, irmão, olha, a Bíblia diz assim, assim, e você deve viver de acordo com o que a palavra diz. Então, se você pode salvar uma pessoa com uma palavra de socorro, então faça isso. Não o julguem, porque juiz já tem demais aqui na terra. Então a gente não precisa mais de juiz. Nem o próprio Jesus veio para julgar. Ele veio para dar amor. Ele veio para fazer a diferença. Aqueles que se aproximavam dele, sendo prostituta, sendo beberrões, sendo o que fosse, quem estava julgando os outros eram os fariseus, era o que fosse eu, estava tudo julgando. Mas Jesus estava ali para ser o quê? O acolhedor, o que trazia o que? Amor, o que fazia a diferença. E as pessoas não conseguiam entender o que Jesus estava fazendo. Aí o autor, que é Tiago, diz assim, quem é você para julgar o seu próximo, no versículo 12? Ele diz, quem é você? Porque, irmãos, todos nós não estamos livres de cair numa falha. Todos nós estamos justamente prontos a estar aptos a dizer o que Deus mandou a gente dizer segundo a sua palavra. Então, quando a gente fala, ele diz assim, quem é você que está julgando o seu próximo? Você lembre-se de uma coisa, que você também pode falhar. Você também pode errar. Então, eu posso errar, você pode errar, e temos que ir para o Senhor, pedir perdão ao Senhor. Temos que correr para Ele. Quando alguém começar a falar mal de alguém, eu sempre fazia o seguinte, vamos orar por a pessoa. Chegava na minha casa e ia falar de alguém, eu disse, olha, vem cá, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que é que Deus tem para dizer. Então, Deus sempre tem algo novo para a gente e a gente tem que acreditar no que a promessa da palavra nos diz. Então, se nós cremos, Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Então, vamos obedecer, vamos viver, porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, não. Tudo é pecado. Quando nós estamos agindo de acordo com a nossa vontade, com a vontade humana, terrena, aí nós estamos desobedecendo a Deus. Lembre que nós temos que viver aqui na terra como se estivéssemos no céu. Então, o homem celestial tem que estar dentro de nós. Jesus tem que estar dentro de nós. O Espírito Santo tem que estar dentro de nós. Diácono Aderval. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Vamos ver o primeiro ponto na nossa lição, que fala sobre rejeição à Escritura Sagrada. Rejeição à Escritura Sagrada. Diz assim, a Bíblia proíbe a maledicência. Nós vemos aqui no versículo 11, né? A maledicência de Tiago, né? O que será que Tiago quis dizer com a ideia de que o falar mal do irmão ou julgá-lo, falamos mal da lei e julgamos? Será que nosso irmão representa a lei? É claro que não. Deus representa a sua própria lei. Quem é o dono da palavra? Deus. É Deus. Nós não somos a lei é Deus, né? Então, é Deus que toma as providências de tudo. Ele é que é o dono. A palavra é dele. Ele é a palavra, né? Ele é a vida. Representa a sua própria lei. É o Deus que é o representante, ele é o autor da palavra, né? Então, isso pertence ao nosso Deus, ele é o representante, sua própria lei. Ele mesmo proíbe falar mal ou julgar o irmão. Todo aquele que fala mal ou julga o irmão está quebrando essa lei. O pecado é a transgressão da lei. Nós vemos lá em 1 João 3:4, né? E o maledicente transgride, não importa se o mal que falamos do irmão corresponde à verdade ou não. Importa que a palavra nos proíbe de fazê-lo.
e aquele que tropeça num só ponto é culpado de todos. Nós vemos em Tiago 2,10. Vemos em Tito que por causa do nosso comportamento a palavra de Deus pode ser difamada. Então, irmãos, todas essas questões que falam mal da lei, transgride a lei, né? Isso é parte do homem que quer tomar a direção de tudo e quer ser o santarrão e quer apontar o seu próximo. E ele não tem esse direito, porque quem é o dono da lei, quem é o autor da lei é Deus, né? Ele julga todas as coisas. Todo aquele que fala mal ou julga o irmão está quebrando essa lei. Então, preste bem atenção. Se nós apontar nosso irmão, se nós julgar o nosso próprio irmão, nós estamos transgredindo da palavra de Deus. Não é verdade? Então isso é uma aprendizagem para nós nessa manhã, para mim, né? Tomo para mim primeiro, e para a igreja do Senhor, para aqueles que servem ao Senhor. Né? É uma aprendizagem, irmão, muito grande. Falando nessa parte do capítulo 4 de Tiago, o versículo 11, né? E o versículo 12. Que nós não temos esse direito de falar mal do irmão. Não ser julgado. Nós não somos juiz. Quem somos nós de dizer fulano morreu, vai para o inferno, fulano morreu e está no céu? Não. A gente fala, irmão, aquilo que Deus coloca no nosso coração. Nós não podemos falar nenhuma palavra que transgride a lei do Senhor. Não é verdade? Como diz aqui, olha, vamos lá para 1 João. 1 João, capítulo 3, né? Perto de Apocalipse. E o verso 4, lá pertinho de Pedro, Apocalipse, que diz assim, olha, todo aquele é a palavra, ó irmão, é a palavra de Deus que está falando. E a Deval aqui está transmitindo para a igreja, né? O diácono Adeval está falando aqui, mas está falando da palavra que está escrita, que João aqui escreveu. E foi o Senhor que mandou ele escrever. Foi o próprio Deus que mandou ele escrever. Aqui no capítulo 3, o versículo 24 de 1 João. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Por quê? Porque a Bíblia mesmo nos fala que nós somos santos, estamos no caminho da santidade, da perfeição, não é verdade? Então, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, quer dizer, peca contra Deus. E Deus não gosta do pecado. Ele ama o pecador. Né? A própria palavra dele diz. Aborrece o pecado e ama o pecador, Deus. Estamos acusando fulano e estamos pecando. Que qualidade de crente nós somos? Né? A gente deve se corrigir primeiro e não apontar o outro. Porque tem pessoas que dizem, olha, você deve se corrigir primeiro para poder apontar o outro. Não. A Bíblia não nos ensina isso, não. A Bíblia nos ensina a nós não acusar fulano, nem apontar fulano, nem falar mal de fulano. Isso é a verdadeira palavra para eu e para a igreja do Senhor aprender. Não é verdade? Que nós não temos esse direito. Por quê? Porque o próprio João está dizendo, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Todo aquele que pratica o pecado. Então, nós devemos evitar o pecado na nossa vida. Se formos fazer uma coisa e saber que é pecado contra Deus, temos que evitar. Não temos esse poder de fazer, né? E nem de falar. Porque o pecado ele pode ser na prática, ele pode ser no pensamento e ele pode ser na palavra, né? Então, depende da situação, da prática, do pensamento, da palavra. Se é pecado, não temos esse direito de fazê-lo. Porque é contra a lei, transgride a lei de Deus. Não é verdade? Aí diz mais aqui em segundo ponto. O ser humano coloca-se acima da lei. O ser humano coloca-se acima da lei. Desobedecer é a forma mais direta de desprezar e rejeitar a lei de Deus. Ao desobedecê-la, estamos dizendo que não concordamos com ela.
quando tomamos a liberdade de não cumprir a lei, é porque já avaliamos em nossa mente e julgamos desnecessário obedecê-la. Neste ponto, deixamos de ser cumpridores e passamos a ser o juiz, o seu juiz. Assim nos colocamos acima da lei e julgamos. Está vendo, irmão? Isso é muito grave na nossa vida, né? Desobedecer a lei do Senhor. Porque no momento que a gente faz ao contrário que Deus quer que a gente faça, nós estamos passando por cima, né? Da vontade de Deus. E não podemos fazer isso. Felizmente a gente somos carne, somos humano, mas devemos vigiar para que não venha acontecer o mal na nossa vida, né? Veja bem o que aconteceu com Davi, né? Quando ele deixou de ir para a guerra naquela época, naquele século, o rei, quando Davi praticou o adultério, o rei naquela época era para estar na guerra. Essa semana, hoje é domingo não, a semana passada eu falei até nisso, né? Com 4 irmãos que a gente estava reunido. E o que foi que aconteceu? Davi, de vez de estar na guerra, ele ficou no seu palácio. Não é verdade? E ficando no seu palácio, ele já estava errado, porque ele devia estar lá na guerra, administrando, ordenando os seus generais, os seus comandantes, os seus soldados, para guerrear contra o inimigo, para vencer na guerra. Ele era o cabeça, ele era o chefe, ele era o rei. E o papel dele era de estar lá, no meio dos seus generais, do seu povo, dos seus guerreiros. E o que foi que aconteceu? Ele ficou em casa, ficou no seu palácio. E diz a palavra de Deus, a sair ao terraço do seu quarto, hoje é, por exemplo, uma suíte com a varanda, né? Quando ele saiu do seu quarto para o terraço, ele lá contemplou uma bela mulher, famosa, bonita, bem feita, e chamou a atenção, atraiu ele, e ele mandou trazê-la para ele. Veja que autoridade, é rei, né, irmão? Naquela época o rei podia tudo, né? Mas ele era um servo de Deus. O rei podia fazer tudo, mas só que ele era um servo de Deus. E ele não podia fazer tudo. Ele não podia fazer tudo, porque ele era servo de Deus, ele tinha que vigiar. E ele mandou trazer aquela mulher e o que foi que aconteceu? Ele adulterou com aquela mulher. E além de acontecer o adultério, houve o homicida, porque aquela mulher era casada, tinha marido, e o marido dela estava na guerra, estava lá guerreando contra a sua pátria, contra a sua nação. E o rei fez matá-lo também. Ele estava a favor da sua pátria, né? E da sua nação, contra outra nação. Exatamente. Ele lutava contra outra nação. E o que acontece? Outros o rei, além de cometer o primeiro pecado, que foi um adultério, cometeu o segundo, mandando colocar o esposo daquela mulher na primeira linha para morrer e deixar só. Irmãos, isso foi um ato de pecado, transgrediu a lei de Deus. Foi um homem segundo o coração de Deus, foi, mas ele cometeu esses erros, sofreu as consequências, pagou um preço caro. Ele reconheceu o seu erro lá na frente, ele se arrependeu, ele pediu perdão, mas a consequência foi grande. Então isso, irmão, acontece na nossa vida também, né? Foi um pecadinho, mas para Deus, tanto um pecadinho como um pecadão, é pecado, como a pastora falou antes, né? É pecado. Então foi um erro gravíssimo que aquele homem cometeu. Então, se nós transgredir a lei de Deus, nós estamos cometendo um erro grave, né? Eu estava conversando com o irmão e ele disse: ó, irmão, nós somos servos de Deus, mas nós somos carne. Enquanto pisar nessa terra, nós vamos pecar. É verdade. Mas temos que vigiar, irmãos.
Eu disse para ele, mas a gente tem que vigiar, a gente tem que orar para não cometer pecados, para evitar pecar. Paulo disse, se é possível, a gente corra do pecado. Não fique perto do pecado, corra, para que a gente não venha transgredir a lei de Deus. José correu do pecado. Não é verdade? Aí diz aqui, a distância entre nossa posição e a do juiz é contrastada na pergunta, e o que foi que eu falei? Na pergunta de Tiago. De Tiago, né, irmão? Na pergunta de Tiago. Eu até esqueci aqui. Tu, porém, quem és tu que julga o teu próximo? Né? A gente vê em Tiago 4 e o versículo 12, como ele diz. Eu já lembro. Tu, porém, quem és tu que julga o teu próximo? A pergunta de Tiago é ofensiva e evidência a realidade de que não somos capazes de ocupar tal posição. Essa é mais uma das perguntas retóricas da Bíblia, tais como se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Né? Qual de vós pode acrescentar um covado ou um curso da sua vida? Quem és tu que julga o próximo? A resposta para todas elas é a mesma. Ninguém. Ninguém pode julgar o próximo, né? A gente vê aqui em Romanos capítulo 8 e o verso 33, né? Vamos ler. Romanos 8, 33. Diz assim a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia, né, irmãos? Vamos para a palavra de Deus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Ninguém, né? Ninguém pode, né, acusar e condenar o povo de Deus, os filhos de Deus, porque é Ele, né, irmãos, que pode nos condenar, é Ele que pode nos julgar, somente Deus. E o verso, e o capítulo 8 e o 34 e o 31 diz assim, olha: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por ti, irmão, se Deus está do teu lado, se Deus está com você, quem será contra você? Basta a gente confiar, basta a gente fazer a vontade de Deus, basta a gente estar na presença de Deus, porque Ele é quem nos protege, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos abençoa, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso advogado para nos defender das acusações do inimigo. Ele é o nosso advogado. Então, bendito seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque temos um Deus que está ao nosso lado. Você tem um Deus que está ao seu lado. Não venha ficar com medo e assustado das situações. Faça a vontade de Deus e Deus se responsabiliza pela sua vida, pelo que está acontecendo com você. Ele vai resolver a tua causa, porque Ele é teu juiz. Ele é quem vai resolver. Entregue na mão do Senhor e Ele vai resolver a tua causa. Mas, né, muitas vezes a gente chega assim: eu vou entregar a minha causa, eu estou com um problema muito sério, eu vou entregar minhas causas na mão do Senhor e vai fazer o que quer. Não é assim não, né? Não é assim não. Se for assim, Deus não vai estar do seu lado. Por quê? Porque você está transgredindo a lei do Senhor. A gente vai fazer o que Deus quer que a gente faça, não fazer o que o nosso coração está direcionando aquilo que a gente quer fazer. Porque assim é muito bom. Isso é para o povo do comum, o povo do mundo, né, irmão? Que não conhece a Deus, que não tem intimidade com Deus.
que faz o que quer e fala de Deus e coloca na mão de Deus. Não é assim não, meu amigo, as coisas não andam assim não. O povo de Deus tem que andar diferente. O povo de Deus tem que andar na obediência de Deus, no temor de Deus, né? A gente não está fazendo o que o nosso coração quer não, a gente tem que fazer o que Deus quer que a gente faça na nossa vida, o que a gente sentir que seja do agrado de Deus. É tempo da gente vigiar. Eu sempre digo, olha, nós estamos vivendo um tempo que é para a gente estar orando. Estamos vivendo um tempo para a gente estar nos pés do Senhor, né? Fazer o que o coração quer não. Eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou para tal canto. E se Deus não permitir, quem somos nós para dizer, amanhã eu vou para uma praia? Se Deus permitir, você vai. Se Deus não permitir, você não vai não. Tá vendo? É assim que acontece. Por quê? Porque eu e você, que é servo de Deus, depende de Deus. Nós não dependemos do mundo. Nós dependemos de Deus. Estamos na mão de Deus. E Deus é que ordena a nossa vida, porque Ele é o nosso Deus. Se você disser que Deus é o seu Deus, que você depende de Deus. Não é verdade? Então nós vemos aqui, irmãos, vamos para Lucas 12, 25. Livro de Lucas 12, 25. É bom a gente sempre estar lendo a palavra de Deus, né? Lucas 12, 25. Eu encontrei aqui, falta encontrar aqui o versículo. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 12, 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou a um curso da sua vida? Né? Qual de vós pode acrescentar, né? Ansioso, esteja de acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu gostaria que a pastora falasse sobre esse versículo. O autor, Lucas, ele está dizendo o seguinte: quanto mais você esteja ansioso, você não tem como aumentar o curso da sua vida. Por mais que você sinta a necessidade de mudar alguma coisa na sua vida, sem a Escritura, sem a palavra de Deus, nós não temos condições de fazer nada aqui na terra. Nós temos que saber de uma coisa: nós estamos falando sobre a lei. A lei, para nós hoje, é justamente aquilo que a palavra nos ensina, nos doutrina. É a doutrina do Senhor que serve para nós. E Ele está dizendo como é que nós, estando ansioso, podemos acrescentar, podemos mudar alguma coisa na nossa vida. Se quando a pessoa está muito ansiosa, né, sabemos que não consegue fazer as coisas direito ou quer fazer as coisas antes do tempo ou antes da hora. Então, se eu estou ansiosa por alguma coisa, o autor está dizendo, se você vive pela palavra, você primeiro vai pedir a orientação de Deus. Primeiro você vai pedir a Ele que Ele te oriente, que Ele faça conforme a vontade dEle. Lembre-se que a palavra, ela é um espelho para nós. A palavra de Deus é um espelho. Então, se eu, como serva, como cristã, como conhecedora da palavra de Deus, vivo segundo as Escrituras, então a minha vida para as outras pessoas vai ser um espelho. Ela vai servir como espelho e as demais pessoas vão perceber que em mim tem algo diferente. Por quê? Porque eu vivo segundo a palavra de Deus. E eu não vou poder estar ansiosa, preocupada por algumas coisas. Por quê? Porque em tudo que eu estou fazendo, eu tenho que colocar diante de Deus. A palavra diz que tudo que nós vamos fazer, nós temos que colocar diante de Deus para que Deus possa conhecer, Deus possa saber. Mas nós sabemos que antes mesmo da gente pensar, antes mesmo de falar, Deus já sabe de tudo. Mas Ele requer de nós que nós nos coloquemos diante dEle
e apresentemos diante dele as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? Eu falei nesse tanto que nós tivemos uma campanha de 7 dias com as mulheres guerreiras e a diaconisa Zita colocou, eu já recebi uma resposta de Deus, né? Outras mais receberam uma resposta de Deus. Eu posso dizer, recebi livramento de Deus. Então, cada um tem alguma coisa para contar desta campanha. Então, se nós somos espelho, então nós não devemos andar ansiosos, nós devemos colocar diante de Deus. Porque se eu estiver ansiosa, vamos dizer que nós estamos vivendo os dias de hoje, em que tem uma pandemia. Nessa pandemia, nós estamos vendo os pedidos de orações. Pedido de oração por pastor, por missionário, por obreiro, por membro de igreja, por não crente, por tudo isso a gente está vendo os pedidos de oração. Há um clamor hoje por Manaus. Tem esse clamor. Mas se eu estou vivendo ansiosa, preocupada com essa enfermidade, eu não tenho como acrescentar nem um dia àqueles que estão passando por esse problema. Se eu estivesse também vivendo essa enfermidade, eu também não teria como acrescentar e nem como tirar. Por quê? Quem permitiu foi Deus. Se eu ando na sua santa palavra, então eu vou viver a palavra. E você é um testemunho vivo. Se Deus permite que a gente vá embora, é como dizer assim, ele não quis acrescentar mais um dia, ele não quis acrescentar mais um ano. Se o Senhor permitiu a gente passar 2020, nós passamos aqui 2020 em grande luta. Você passou 2020, teve que se adaptar em várias coisas. Muitas coisas mudou. Na igreja, muitas coisas mudou. Na nossa casa, muitas coisas mudou. Mas o que permaneceu a mesma coisa foi a palavra. A palavra, ela permanece, é eterna. Ela é eterna. Então, ela não mudou. Ela continua garantindo a mim e a você. Se nós buscarmos a palavra, nós não devemos estar ansiosos, não. Nós temos que descansar no Senhor e saber que Ele é quem cuida de nós e Ele toma as providências da nossa vida. Então, nós não temos como aumentar mais um dia de vida de ninguém. Nós não temos. Mas nós podemos orar. E Deus pode agir e passar com sua cura. Cura. Deus é o Deus de cura. Deus é o Deus de milagre. Ele é o caminho no deserto. Ele é a luz na escuridão. Quando a gente não tem mais outra solução, o Senhor diz, eu estou aqui para te socorrer. Então, nós temos que viver uma vida crendo nas promessas do Senhor. Então, ele disse, como é que você pode andar ansioso? Lembra que Jesus disse que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E ele diz, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Então, nós vimos o quê? Pedido, se juntaram várias pessoas de influência do Insta e de outras redes sociais, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo oxigênio, pedindo muitas coisas. Eu me compadeci, eu orei ontem, eu orei hoje já. Nós estamos fazendo a nossa parte, orando, intercedendo. Tá o caos. Aí a gente diz, de que se queixa o homem? Do seu próprio pecado. Quantas pessoas, irmãos, que a gente diríamos, meu Deus, eu não queria que fosse. Mas quando Deus quer, irmão, Ele é o dono da vida, Ele é o Senhor da vida. E Ele dá e Ele tira. Então, a gente não pode acrescentar, nem estar preocupado, nem ansioso por nada, não. Quantos entes nossos estiveram doentes? Quantas pessoas passaram por esse problema e a gente muitas vezes nem ficou sabendo. Depois de passar o problema, a pessoa veio e passou para nós. Então, nós continuamos confiando em Deus. Tomamos as precauções, estamos cuidando tudo direitinho, estamos fazendo tudo direitinho. Mas sabendo uma coisa, se Deus permitir, a gente vai. Independente. Vai. Quem tiver de ficar, vai ficar, irmão. Mas quem tiver de ir, vai partir. E melhor estar na glória do que estar aqui, passando pelo que nós estamos vendo, a situação de pessoas morrendo sem oxigênio
E o ar que a gente respira aí de graça, que Deus nos deu, de graça, hoje é motivo de uma enfermidade que está ceifando muitas vidas. Então, a palavra nos ensina que nós precisamos tirar toda essa ansiedade e olhar para a lei. A lei é a palavra. Olharmos para a lei e vivermos pela lei. Quando nós vivemos pela lei, nós vamos ver que nós não temos como mudar o curso da nossa vida. Nós vamos viver de acordo com o que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E nos orientou segundo a sua infinita graça e misericórdia. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Então a gente vê aqui, né? O ser humano distancia da lei. O que é que o autor está dizendo aqui? Que o homem, o ser humano, ele se distancia da palavra de Deus. Mas veja que coisa bonita, ele colocou aqui. A palavra de Deus funciona como um espelho. A palavra de Deus funciona como um espelho. Quanto mais olhamos nela, mais vemos como somos. Está vendo, irmão? Veja que pensamento desse autor. Quanto mais nós olhamos no espelho, né, nós vemos como somos, vemos os defeitos, né, a perfeição, a beleza, né, tudo. Quanto mais a gente vê tudo, vê uma espinha, se vê assim o cabelo bem arrumado, uma mancha no rosto, porque quanto mais a gente está se olhando no espelho, a gente vai ver a nossa vida, como é que está o nosso cabelo, tudo. Aí diz mais assim, quanto mais olhamos no espelho, quanto mais olhamos nela, mais vemos como somos. Quando tiramos os olhos da palavra de Deus, passamos a observar mais a vida e o comportamento dos outros. Irmãos, a gente quando está na presença de Deus, né? Quando a gente está com aquela intimidade com Deus, você não vai colocar defeito no próximo, não. Você não vai reclamar de Deus, não. Você não vai andar em pecado, não. Sabe por quê? Porque você está se sujeitando a Deus. Você está perto de Deus. É como você vê um avião bem de longe. Você diz, olha assim, eita, aquele avião é pequenininho. Mas quando você vai para o aeroporto, você vai ver aquele avião enorme, grande. Assim é nosso Deus, né? Quanto mais nós lemos a palavra de Deus e buscamos a Deus e se humilhamos a Deus, nós esquecemos de colocar defeito no nosso irmão. Porque a nossa vida espiritual está bem próximo de Deus, porque a gente está juntinho de Deus. Mas quando a gente tira os olhos da palavra de Deus, quando a gente tira os olhos da oração, quando a gente tira os olhos de fazer a vontade de Deus, aí a gente vai fazer coisas erradas, porque a gente está se distanciando de Deus. Observe bem, essa pandemia Deus permitiu acontecer. Foi uma permissão de Deus. E Deus está vendo quem são os deles e quem não são. Aqueles que estão passando por essa pandemia, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, se humilhando a Deus. Deus está vendo. Ontem eu vi um vídeo, uma coisa bonita, lá em Manaus, né? O povo se ajoelhando nas estradas, né? Nas calçadas das avenidas, das ruas e orando. Isso é bonito, irmão. Deus quer que a gente faça isso. Orar. Orar mesmo, buscar o Senhor. É tempo da gente estar orando, buscando a Deus, pedindo a Deus, clamando a Deus pela sua misericórdia sobre nossas vidas. Olha, eu vi o presidente Bolsonaro falar isso em Datena, que o governo federal enviou 8 bilhões e não sei quantos milhões de reais para o estado de Amazonas. O governo recebeu esse dinheiro, quase 9 bilhões de reais.
E agora está faltando oxigênio no estado do Amazonas, de Manaus, Pará, sei lá. Manaus. Por quê? Porque com certeza um governante corrupto, ditador, esquerdista, não pagou as empresas e as empresas agora não querem mandar enviar os oxigênios. Irmão, a culpa é de quem? De quem se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Né? O dinheiro foi enviado, se pagasse, tinha crédito, as empresas mandavam, estava lá cheio de oxigênio. Não estava morrendo tanta gente. Clarissa Tessio disse que em 2 dias, no estado de Manaus, a Covid-19 aumentou 186%. A gente tem que ler, irmão, a gente tem que ver a reportagem. Em 2 dias aumentou 186% dos casos de Covid-19 no Amazonas. Em Manaus, em todo o estado, né? Por quê? Por causa de um corrupto ou de alguns corruptos. Isso é o que está acontecendo no nosso Brasil. Entendeu, irmãos? Um homem, 2 homens, 3 homens, fazendo milhões de pessoas morrerem. Por causa do dinheiro, irmão. A gente está vivendo um mundo mau. A Bíblia fala que corrupto, né? A gente está vivendo num vale da sombra da morte. Pecado. Né? O homem tendo o seu Deus como dinheiro. Tudo isso ele vai deixar na terra. Não está juntando dele no céu, não. No céu, não. Está juntando dele na terra para deixar para os outros. E quando Deus tomar de conta da sua vida, ele vai ter o quê para prestar de conta a Deus? Só pecado. Então, irmão, é o que está acontecendo. Por causa da corrupção. Estão morrendo dezenas, centenas de pessoas. E pode ser até milhões de pessoas no estado de Manaus. Então, isso é o homem que está fazendo. Mas Deus não quer que isso aconteça, não. Deus quer que a gente esteja orando, fazendo o nosso papel, fazendo justiça. E eles não estão fazendo, obedecendo a Deus. Homens distantes de Deus. Homens distantes de Deus. Pegado ao dinheiro, amor ao dinheiro, né? Um amor ao a dinheiro. raiz de todo mal é o dinheiro. Então a gente está vendo o que está acontecendo. Se isso acontecesse no Brasil todo, quantas milhões de pessoas vão morrer aqui no Brasil? Né? Aí querem culpar o presidente, tudo é o presidente. E a própria população. E a gente, irmão, tem que ouvir, tem que ver isso, tem que enxergar. A gente tem que enxergar isso, não sei apontar, julgar o nosso presidente, não. Sabe o que é que Deus manda a gente fazer? É orar por ele. É orar por ele, para que Deus tenha misericórdia, dê visão a ele, para que ele ajude a nação brasileira. E a própria população também tem que ajudar, E né? a própria população, né? Tem que ajudar. Então, o que é que acontece? Nós que somos cristãos, temos que ver essa realidade. Não temos que ir por ideias de homens corruptos, né? E homens pecadores que está acusando, fazendo tudo isso. Infelizmente, eu tive que falar isso. É uma verdade. É uma verdade, irmãos. E a palavra de Deus aqui diz, olha, é bom a gente repetir. O ser humano se distancia da lei. O que é isso? Se distanciar da lei? Se distanciar de Deus. Da palavra. A palavra de Deus aqui, olha. Fortalecimento. Olha, é aqui a palavra. Está deixando a palavra para lá. E outra coisa que eu quis dizer no início, né, que Deus permitiu essa Covid, e o que está acontecendo, muitos crentes esquecendo de ir para a igreja. Tem pessoas lá da igreja que ainda não foi à igreja nessa Covid-19. Isso é uma vergonha, viu, irmão? Se você está me ouvindo, eu estou dizendo, é uma vergonha para você. Se eu estou dizendo isso, é porque Deus está permitindo eu dizer isso. Vai fazer quase 1 ano você não aparecer na igreja. Que qualidade de crente você é? Eu não estou lhe acusando, eu estou dizendo que isso é uma vergonha para um cristão passar 1 ano sem ir à igreja. Aí vem dizer, não é por causa da Covid, mas pode ir para o trabalho, pode ir para o supermercado, pode ir para um banco, pode ir para todo canto, só não pode ir para a casa de Deus. Tá certo que eu e você é a igreja, mas tem um templo lá, tem o nosso quartel. Cada cristão tem que ter o seu quartel para a gente se reunir, falar do nome do Senhor, adorar a Deus, louvar o Senhor, ouvir os testemunhos, cultuar a Deus no templo. Lembre-se que desde a igreja primitiva tinha um templo, o povo se reunia para estar na presença do Senhor. Jesus era o mestre e eles estavam lá, sempre se reunindo.
para aprender da palavra de Deus. E o que está acontecendo? Quantas pessoas deixando de ir para o templo dizendo, por causa da Covid-19, eu estou com medo da Covid-19. Aí não tem medo de ir para a rua, não tem medo de ir para outro canto. Aí vem a Covid-19 e pega em casa. Deus está vendo tudo isso. Aí quer dizer, é por causa da Covid-19 que eu vou deixar de ir para a igreja, que vou deixar de adorar a Deus, que eu vou deixar do meu compromisso com Deus, porque você fez um compromisso com Deus e com a igreja. Então você tem que fazer seu papel. Sabe por quê? Porque Deus vai prestar de conta. Você vai prestar de conta a Deus de tudo isso. Né? Não, eu vou ficar em casa orando, lendo a palavra. Tudo bem. Você vai se quiser. Né? Então, é a palavra de Deus, irmão. A gente não tem que ter medo disso, não. A gente tem que ter temor. Nosso Deus não é medo de Covid, não. Eu falo aqui com todo o meu coração, com toda a minha força. Eu não tenho medo dessa doença. Porque eu confio no meu Deus. Se eu pegar e se eu morrer, eu vou para a glória. Eu tenho certeza que eu vou para a glória. Né? Muita gente diz, o céu é muito bom, o céu é maravilhoso. Mas tu quer morrer? Não. Oxe, o céu não é bom? O céu não é maravilhoso? Todo mundo quer viver, né, irmão? Mas se Deus prestar de conta, eu prestar de conta, chegar o meu dia, eu vou com o maior prazer. Porque eu não estou aqui para amar o mundo. Eu estou aqui para amar o meu Deus. Servir ao meu Deus. E eu sei que minha morada que o Senhor tem preparado para mim é maravilhosa. Não se compara com o que está aqui nessa terra. Porque o meu primeiro amor é do Senhor Jesus Cristo. Então eu não tenho medo, com certeza. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos voltar àquela união. Vamos voltar àquela comunhão. Porque se a igreja do Senhor todas se reunir, todas elas se reunir, servir só um só Deus, e não dizer eu sou melhor do que você, tenho mais direito que você, eu preciso mais de você. Mais santo, né? Mas mais santo, a gente tem que ser unido, irmão. A gente tem que se unir. As coisas não estavam acontecendo como está. Sabe o que é que vai acontecer? Está vendo esse Covid-19? Não está ruim. Vai ter coisa pior. E se você não tem força de caminhar para a casa do Senhor por causa do Covid-19, quando vir as coisas piores, vai morrer na fé? Vai morrer na fé? Misericórdia, irmãos. Nós somos servos de Deus. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se chegar o nosso dia, a gente tem que partir, irmão. Nós não viemos nessa terra para ficar para semente, não. Eu não sei quando é que eu vou, não sei se eu vou hoje ou amanhã ou depois. Deus é quem sabe. Mas o bom é eu estar preparado para ir. E aqueles que não estão preparados para ir, irmãos, vamos orar para que Deus dê força, né? Para que os irmãos caminhem na presença de Deus. É uma verdade, irmão. Nós temos que falar a verdade hoje. Nós não temos que inventar palavras, não, e falar coisas que os membros e os congregados da igreja querem, não. A gente tem que falar o que Deus está mandando a gente falar. E o que Deus está mandando a gente falar é da palavra dele. É a verdade que está escrita, é aqui, ó. Não é a gente tirar nossas filosofias, as nossas palavras e pregar o que os irmãos querem, não. Por causa de dízimo, de oferta, não. A gente tem que falar é de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, ensinamento da palavra de Deus, e a verdade é essa, que a gente tem que temer a Deus e adorar a Deus, e procurar fazer o que Deus quer que a gente faça. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o que é que o autor diz aqui. O ser humano distancia da lei. Por que está distanciando da lei? Porque está deixando de adorar a Deus, está deixando de ler a palavra de Deus, está deixando de amar o seu próximo, está esquecendo da sua igreja, do seu pastor, da sua pastora, dos seus irmãos, por causa de uma doença, por causa de fulano, ciclano. Você está se enfraquecendo na fé e você não está percebendo, irmão. Cuidado que o inimigo trabalha de várias formas. O inimigo trabalha de várias formas na nossa vida e a gente tem que vigiar, tem que ter esse discernimento. Tem que orar e pedir a Deus discernimento espiritual para que nós possamos ver o que está acontecendo. Para que a gente não venha se enfraquecer espiritualmente.
Receba esta palavra pelo amor de Jesus Cristo na sua vida. Eu não estou falando o que meu coração está mandando, estou falando o que está vindo na minha mente. Eu peço a Deus, Deus me dê palavras para eu falar. Palavras, me dê visão espiritual. E ele está dizendo aqui, ó, o ser humano se distancia da lei. A palavra de Deus funciona como um espelho. Quanto mais você busca a palavra, quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você medita na palavra, você vai se aproximar de Deus. Porque a palavra de Deus é uma bússola espiritual para o caminho eterno, para a terra prometida. E a gente vai se esquecer do mundo, dos prazeres do mundo, das coisas do mundo, das coisas materiais, que muitas vezes a gente quer se apegar com as coisas materiais. É verdade. Aí diz mais aqui, ó. Quando tiramos os olhos da palavra de Deus, passamos a observar mais a vida e o comportamento dos outros. Por isso, quanto menos fixamos nossos olhos na palavra de Deus, mais o fixamos nos outros e mais facilidade teremos de nos tornar maledicentes, observador, acusador da vida dos outros. Falar mal dos outros é uma forma de revelar que estamos olhando pouco para a Bíblia. Alguém que está com os olhos fitos na palavra será incomodado pelo Espírito Santo ao falar mal do irmão, porque será lembrado dos mandamentos que condenam essa atitude. E também porque vai encontrar em si mesmo defeitos suficientes para criticar. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Irmãos, então quanto mais a gente se distancia da palavra de Deus, nós vamos se tornar acusadores, maledicência, né? Vamos se tornar mal, vamos querer falar mal do nosso próximo e esquecer que nós estamos vivendo uma vida também de pecado distante de Deus. Estamos errados. Muitas vezes as pessoas falam mal dos outros e não vê o que está fazendo. Só vê o que os outros estão fazendo. E não vê o que está fazendo, nem o que os filhos estão fazendo. Isso é a cegueira, infelizmente, viu, irmão? Isso é uma cegueira espiritual. Que nós precisamos, que o homem precisa pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus visão espiritual. Se aproximar de Deus. Ó, irmãos, ler a Bíblia e louvar a Deus é muito bom. Ler a palavra de Deus, a gente vai ter conhecimento. A gente vai observar mais a lei do Senhor. E louvar o Senhor, adorar o Senhor. Nós vamos se aproximar do Senhor. E procurar fazer o bem. Tudo isso é fruto do Espírito, né? E não deixar de adorar a Deus e olhar o próximo. E muitas vezes, eu não quero nem falar certas coisas aqui, porque a melhor coisa é a gente fazer a vontade de Deus. A melhor coisa, irmãos, é você observar a lei do Senhor, é se aproximar de Deus. Mateus disse que aquele que não procura fazer a vontade de Deus está se distanciando de Deus. Né? Maldito o homem que não lê a palavra, né? Que não lê a escritura da palavra de Deus, que é a palavra de Deus, a escritura sagrada. A palavra de Deus, o próprio Jesus fala para nós: errais, não conhecendo a escritura sagrada e nem o poder de Deus. Foi o próprio Jesus que falou isso. Porque ela de mim testifica. Porque ela de mim testifica. Não é do diácono Adeval, é do Senhor, porque ela de mim testifica. Então, o homem que não lê a Bíblia, ele está errado. Ele está pecando. Né? Então, isso é o próprio Jesus que está falando. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, irmãos, a gente chega pertinho de Deus. É como você se olhar no espelho para ver o que está no seu rosto. Você vai ver os defeitos e você vai querer corrigir. Não é? A mulher, principalmente a mulher que ela é mais... o homem também é muito vaidoso, mas a mulher é mais cuidadosa, né, do corpo. Chega lá no espelho e começa a se olhar, né? Se tiver algum defeito, às vezes até
Às vezes a mulher é um pouquinho feia, mas faz uma maquiagem, fica bonita. Por quê? Porque ela corrigiu aquele defeito. Então, se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver todos os defeitos, todas as virtudes. O que a gente está certo, o que a gente está errado. O que a Bíblia está nos falando, o caminho da salvação, falando o que é pecado e o que é certo. Quando o homem procura ler a palavra de Deus, ele vai ver o que é certo e o que é errado. Ele vai ver o caminho que leva o homem para o céu e o que leva o homem para o inferno. Ele lendo a palavra de Deus e pedindo a Deus discernimento da sua palavra. Então, irmãos, é uma verdade que a gente tem que falar. Infelizmente, muitos pastores e muitas pastoras não estão falando isso. Não estão falando a verdade, né? Estão falando o que os membros querem que falem. E você vê que essas igrejas e os pastores vão pelos membros, são lotadas, oferece prosperidade, elas são lotadas, são inchadas de gente, né? Os pastores com seus carros de luxo, com suas mansões, com seus milhões, bora ver lá na frente, né? Quando chegar diante de Deus. E a igreja que prega a verdade, a minoria são. Infelizmente. Porque o povo, ele prefere mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. A palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. Ela é transparente. Transformadora. Ela é poder na vida do homem quando o homem busca. Restauradora. Né? Ela é transformadora, restauradora, como a pastora diz, né? Não vamos se preocupar com as coisas materiais, não, irmão. Vamos se preocupar com as coisas espirituais. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Essa doença aí para Deus não é nada. Se Deus disser basta, no mesmo segundo, para. Mas Deus está permitindo para ver quem são os deles e quem não são. Deus está permitindo para que o povo se ore mais, busque mais a Ele. Né? Eu sempre gosto de repetir esse versículo, 2 Crônicas 7,14. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. O mundo está doente, irmãos. Não é a nação brasileira, não. É o mundo todo está doente. Essa doença está abalando tudo, está matando milhões de pessoas. Mas o Senhor está dizendo, se o meu povo que se chama, se você chama pelo nome de Deus, se você orar, se você buscar Ele, se arrepender dos seus pecados, Ele vai ouvir a sua oração. Amém. Glória Ele vai a Deus. perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a terra. É a palavra que Deus está dizendo, não é um livro qualquer não, não é uma revista qualquer não. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E quando ela fala, ela cumpre, porque é a palavra de Deus. Deus quer que o homem ore, que o homem se arrependa dos seus pecados. Né? Então isso, irmão, é a verdade. Vamos se despertar. Vamos se animar, ore a Deus, dizendo, Senhor, me dê renovo espiritual, me dê avivamento, me dê alegria espiritual, para eu fazer a tua obra. Né? Porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Em toda parte da terra que a gente for, Deus está olhando para nós. E a gente Glória tem que temer. a Deus, aleluia. Temos que temer esse Deus, para que não viemos fazer coisas erradas, mas que viemos fazer as coisas certas, para o nosso Deus. Amém? Aqui, irmãos, é o segundo ponto. Né? A gente vai continuar na próxima semana, esse segundo ponto da nossa lição. Vai falar sobre associação com o serviço do diabo. Olha, leia bem essa lição, né? Que é a lição 12. Né? A lição 12 de Tiago, né? A fé em ação. Capítulo 4 de Tiago. Capítulo 4 de Tiago. Pode ler todinho esse capítulo 4 de Tiago. Né? Vamos falar sobre associação com o serviço do diabo. O nome do diabo significa caluniador. Caluniador. O nome do diabo significa caluniador. Vamos dar continuidade a essa lição na próxima semana. Que Deus abençoe os meus amados irmãos, em nome de Jesus, e aqueles que vão ver, né, que vão assistir essa live. Você compartilhe, irmão, porque isso é um evangelismo, né? É verdade.
A escola bíblica dominical é um evangelismo e quem vai assistir essa live, Deus vai falar o coração das pessoas, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai falar. Então compartilhe, ore pelo diácono Adeval, ore pela pastora Gilsônia, ore um pelos outros, para que Deus use as nossas vidas para nós falar, né? Através dessa live, a palavra de Deus. E com certeza, irmão, quem vai ouvir essa palavra, ela não vai ser mais a mesma pessoa, ela vai mudar, porque Deus está falando nesta manhã. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe e passe a palavra para a pastora Gilsônia. Amém. Nessa manhã, nossa gratidão, né, por mais uma escola bíblica dominical. Próximo domingo nós continuaremos o estudo. Nós vamos orar por você. E logo mais às 18 horas nós teremos o culto presencial e o culto pela live. Que o Senhor assim continue nos abençoando. E não esqueça de compartilhar. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa manhã. Senhor Deus, Amém. Eterno Pai, Glória louvado seja o teu glória, santo e glória excelso a nome. Deus. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença santa e maravilhosa. Nós queremos Te agradecer pelo Teu amor, pela Tua palavra que foi explicada nesta manhã. Senhor, pelo livro de Tiago que estamos estudando, que foi Glória o versículo 11 e o 12, que trouxe, Senhor, um grande ensinamento. E esse ensinamento, Senhor, que possa ficar dentro de cada um de nós e nós possamos colocar em prática aquilo que Tu tens revelado a cada um de nós como os Teus filhos e Tuas filhas que somos totalmente dependentes de Ti. Amém. Pai, nós Te agradecemos por esta manhã, nos dirige no decorrer do dia e que à noite nós estejamos no culto, bendizendo o Teu santo Aleluia. nome e Glória agradecendo a a Ti pela Tua fidelidade, a Tua Glória graça a e o Deus. Teu poder. No nome santo de Jesus nós Te louvamos e Te adoramos. Amém, Amém. Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, continue Deus te abençoe. abençoando. Da noite, né? E nós estaremos juntos logo mais às 18 horas, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém. Sei lá, concluir lá. Aqui.